Gurizada, o negócio é o seguinte, a minha proposta neste vídeo é realizar uma primeira avaliação dos jogadores contratados pela direção do Internacional na temporada 2022. Vocês lembram? O Internacional efetuou um total de 14 jogadores e agora a gente fala sobre eles aqui no canal do Menegas. Lembrando que o meu vídeo tem a força da Golden Token Brasil. A Golden Token Brasil é a empresa que te proporciona uma ótima oportunidade de investimento em pedras preciosas, especificamente em minérios. Tá com dinheiro na poupança e não tá rendendo o que tu espera? Tá com dinheiro estudando a possibilidade de entrar na bolsa, preocupado com as oscilações do mercado? Muita gente acaba perdendo dinheiro na bolsa de valores. Por que não investir em minérios? A Golden Token Brasil te dá todo o caminho. E não pensa que tem que ter muito dinheiro, muita grana, capital muito alto para tu começar a investir em minérios. Não, com um pequeno capital tu vai lá, experimenta e vai ver que a rentabilidade mensal pode chegar entre 4,1% a 8,3%. É legal, né? Golden Token Brasil. Eu estou colocando aqui todos os endereços de contatos, goldentokenbrasil.com.br, o WhatsApp também, ou tu pode chamar eles no Insta, conheça a Golden Token Brasil, no Golden_Token_Brasil. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre os 14 jogadores contratados pela direção do Inter. Já te dou como manchete, a amostragem é bem positiva. Vamos nessa então fazer uma primeira avaliação destes 14 jogadores que a direção do Internacional contratou nesta janela de abertura em 2022, colocando sempre, é claro, que é uma primeira avaliação com uma amostragem ainda pequena. Nem todos estrearam, nem todos tiveram sequência, alguns estão começando agora, mas a gente já tem uma primeira amostragem e pode bater um papo sobre isso. Reforçando o convite pela inscrição de todos vocês aqui no canal do Menegas, valendo aí o like, todo mundo é muito bem-vindo também nos comentários. Meu Insta, Meneguete Jornalista, à disposição de todos vocês, para que a gente estreite relacionamento, para que você também conheça um pouco dos meus bastidores do dia a dia, donos da bola, gestão na Band e até das minhas produções em conteúdo. Se inscrevam lá no meu Insta, cliquem na aba Bastidores e vocês vão ver as minhas dificuldades domésticas na produção de conteúdo aqui no YouTube. Golden Token Brasil patrocina este meu vídeo e eu coloquei, inclusive, mais informações e links na descrição do vídeo para que vocês possam passar a investir em minérios. 14 jogadores, e eu começo te falando, eu dividi em 3. As incógnitas, jogadores que ainda são dúvidas por razões diferentes, os jogadores que eu vejo que já deram errado e os jogadores que eu percebo que já deram certo. Vamos começar com aqueles jogadores que ainda são dúvidas. Bruno Gomes, volante. É dúvida ainda, né? A gente não viu este jogador ter uma sequência no time do Internacional. Alan Patrick, que deve estrear, ainda que como reserva, no próximo domingo contra o Juventude em Caxias do Sul, mas de antemão eu já digo que a contratação é interessante. Acho que o Inter acertou em apostar novamente em Alan Patrick. Vamos ver agora o desempenho. Vitão, amostragem muito pequena. Entrou, deu conta do recado, jogador que simplifica. Quero ver mais do Vitão, por isso coloco ele nesta relação de incógnita. Pedro Henrique estreou no último domingo. Vi coisas boas, a vitória pessoal, o drible, a movimentação. E uma delas que me preocupou, a conclusão. Teve um lance dentro da área em que ele dribla o marcador, cria a oportunidade e tem uma conclusão bizonha. Mas é muito cedo, não vou ser definitivo. Quero ver mais do Pedro Henrique. Escutei de pessoas que o conheceram na formação como jogador, elogios. E tem duas dúvidas, uma que eu jogo para baixo e a outra para cima. O volante Gabriel. O volante Gabriel, que tem já sequência, tem titularidade, a gente já pode observar. Eu não acho que seja uma contratação desprezível, mas para quem tinha Rodrigo Dourado, talvez não fosse necessário. Eu ainda o coloco como dúvida, como incógnita, mas mais para baixo. E o David, este como dúvida ainda, mas para cima. Até o Grenal, e especificamente no Grenal, o terceiro Grenal do ano, ainda na época de Medina, em que o Internacional venceu na Arena por 1-0, mas foi desclassificado no Campeonato Gaúcho, eu gostei do David.
Depois ele teve a lesão e agora está retornando. Então eu o coloco como dúvida, mas com positivo, com um asterisco positivo, porque acho que ele vai crescer e vai ter ainda um bom rendimento na equipe do Mano Menezes. Jogadores que deram errado, 2, na minha opinião. Um deles muito errado até agora, o Wesley Moraes, que veio do futebol inglês, se recuperando de lesão, e vai demorar para entrar no ritmo. O Mano não desistiu dele ainda, mas por enquanto eu o coloco como um jogador que deu errado. E o Liziero, de quem eu esperava mais. Eu conheci esse jogador até porque eu morava em São Paulo e acompanhei justamente no momento em que ele entrava no time do São Paulo, jogava mais pelo setor esquerdo como volante, depois foi sendo adiantado com outros treinadores, esperava mais dele no Internacional. Não tem me mostrado um futebol que tenha justificado a sua contratação, mas ainda pode dar certo o Liziero. E aí os jogadores que eu vejo que já estão dando certo ou que deram certo. O D'Alessandro, por exemplo, acho que foi legal o Internacional ter essa despedida, acho que ele fez bem para o clube, pena que não teve êxito no Campeonato Gaúcho, não por culpa dele, mas o D'Alessandro quando jogou bem, dedicação, entrega, então eu acho que o D'Alessandro sim, foi uma contratação, um movimento acertado da direção do Internacional. Alexandre Alemão, baita aposta, pouco dinheiro, aposta de um jogador que estava no Novo Hamburgo, que não deu certo no Avaí. O Alemão teria tudo para dar errado. E eu não coloco o Alemão como um super craque, como um jogador que vai deslanchar, mas acho que é uma aposta interessante. Acho que esse jogador, bem trabalhado pelo Mano Menezes, renderá bons frutos e, inclusive, uma boa quantia para o Internacional ali na frente. Alexandre Alemão foi uma aposta acertada. Não de um craque, que ele não é e acho que não será, mas de um jogador com muitas valências positivas e acho que tem um bom caminho pela frente. Fabrício Bustos, lateral direito argentino, contratação acertada. Alguma dificuldade na marcação e o Mano está cobrando muito dele isso, bom no apoio, acho que o Inter resolveu um problema da lateral direita. O René é um pouco mais do mesmo. Eu até acho que ele vai ser reserva do Moisés, mas eu não posso colocá-lo como uma contratação equivocada. Ele é, digamos, eficiente. Bom marcador, no apoio tem as suas limitações, mas acho que para completar o grupo e para disputar a posição com o Moisés, num cenário de escassez de bons jogadores no setor, acho que o Internacional acertou no René. Depena, Carlos Depena, de quem eu pouco esperava. Indicação do antecessor do Mano, Alexander Cacique Medina. Está se mostrando útil. E é a melhor definição que eu posso dar para o Depena. E parece que o Mano encontrou a sua posição como terceiro marcador pela esquerda. Não propriamente como um volante, mas num tripé de marcadores com o Gabriel, que eu espero que jogue ali o Dourado, com o Edenilson pela direita e com o Depena. Jogador útil, longe do brilho de ser um craque, de ser um jogador extraordinário, jogador útil. E equipes vencedoras precisam desse tipo de jogador. Aliás, o Depena não foi bem no jogo contra o Avaí, mas eu não vou rotular ele por uma partida. Eu gostei do que eu vi do Depena com o Mano Menezes, tanto contra o Fluminense quanto contra o Independente da Colômbia. Portanto, Depena eu coloco sim como uma contratação acertada. E na minha opinião, a contratação mais acertada do Internacional, além, é claro, da aposta que está dando um bom resultado do Alexandre Alemão, é Wanderson, jogador de lado. O Inter o trouxe do Krasnodar. A gente não conhecia e está dando uma resposta altamente positiva. Na minha opinião, até agora tem sido a grande contratação dos dirigentes do Internacional. Quebrador de linhas, jogador que parte para cima do adversário, que tenta a vitória pessoal. E é muito importante que um time de futebol que seja eventualmente propositivo, que jogue com transição rápida, tenha um jogador como o Wanderson no seu elenco. Na minha opinião, o Wanderson é o grande nome do Internacional até este momento. Claro, vamos ver agora o Alan Patrick, que eu acho que pode dar uma contribuição muito saudável e muito positiva. Portanto, 6 jogadores como incógnitas, dos quais eu tenho uma expectativa muito saudável no David, no Alan Patrick, no Pedro Henrique. Este é bem dúvida, vamos esperar. O Vitão também. O Gabriel pode progredir ainda com um encaixe melhor do time do Mano. Apenas 2 jogadores que eu rotulo como contratações equivocadas, ainda que o Liziero eu não possa ser tão definitivo.
e nem com Wesley Moraes, mas os dois jogadores não me mostraram nada que justificasse os seus investimentos, e 6 jogadores que eu já coloco como contratações acertadas, o que de cara já dá um índice mínimo do Internacional de 42% de acerto. Interessante, a direção do Internacional, que errou, na minha opinião, em treinadores, 5 treinadores em 16 meses, 2 diretores executivos em 16 meses, parece que desta vez foi mais assertiva, teve mais acertos do que erros nas suas contratações na formação do grupo de jogadores. E o grande acerto, 2 grandes acertos, Paulo Autuori e Mano Menezes, que chegaram agora e já mostram que com a chave do vestiário darão uma resposta bem positiva no Internacional. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, meu Instagram à disposição de todo mundo, Meneghetti Jornalista. E agora, para quem tem uma graninha, para quem quer começar a investir, para quem quer aprender a investir, ou quer trocar de investimento, quer mudar de posição, goldentokenbrasil.com.br. Na descrição desse meu vídeo tem mais informações para você investir em pedras preciosas e em minérios. Ganhos mensais de 4,1% a 8,3% ao mês. E tu não precisa de muita grana, não. Pode chamar os caras também no Insta. Golden_Token_Brasil. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.